Olá, boa noite. O UX TV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta sexta-feira. Os sinais do clima, o nosso assunto é sensação térmica. É devido a fatores climáticos que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar, que nos dá a conhecida sensação térmica. A construção do aeroporto regional da Serra Gaúcha está estimada em 150 milhões de reais. Veja agora no UX TV Notícias. O secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Beto Albuquerque, esteve hoje em Caxias do Sul para apresentar o relatório com o parecer técnico e econômico do estudo sobre o novo aeroporto da Serra Gaúcha, que vai ser construído no distrito de Vila Oliva. Que comporte navegação, que não tenha obstáculos, que tenha o menor impacto ambiental possível, a menor movimentação de terras, que ofereça a melhor segurança para voos, pousos e decolagens, é a área do sítio aeroportuário já previsto no plano diretor de Caxias do Sul, em Vila Oliva. A escolha do local foi baseada em dados técnicos, como a ausência de limitação aeroportuária, topografia menos acidentada e a presença de pouca mata nativa. Com um orçamento inicial estimado em 150 milhões de reais, o novo aeroporto vai ocupar uma área total de 450 hectares. O início das obras depende da captação de recursos. Nessa ida do Dr. Roberto Carvalho Neto a Brasília, a recuperarmos esses 10 milhões que nós temos disponíveis por emenda da bancada federal, que está no orçamento desse ano, para iniciar a questão dos projetos. O primeiro passo é fazer os projetos sobre a área. É evidente que antes do projeto, o compromisso aqui já dito pelo prefeito, é o mais determinante, porque qualquer possibilidade para obtermos recursos públicos depende de que a área seja pública. 150 milhões de reais nós acharemos com mais facilidade, com mais rapidez no governo federal do que no Estado. Então nós vamos focar muito o diálogo com o governo federal pelas características do aeroporto. Se um aeroporto tem uma característica federal pela dimensão e o tamanho que está se pretendendo fazer aqui. Sistema viário. Esse contexto viário vai ser planejado concomitantemente, definido a área e no momento em que houver a desapropriação definitiva desta área, nós vamos ter uma noção exata do que precisamos fazer do ponto de vista viário. Agora, aqui na Serra, nós temos outras prioridades. Por exemplo, a duplicação de Bento Gonçalves a Farroupilha, da 453, é uma rodovia que está dentro do projeto da Secretaria de Infraestrutura como uma necessidade urgente. Previsão. É crucial o tempo de licenciamento, por isso a escolha de áreas de baixo impacto ambiental, porque nós sabemos o quanto demora, às vezes 1 ano, para você licenciar uma área. Então, feito a declaração de utilidade pública, a desapropriação dessa área, os gravames no entorno da área, nós temos condições de prospectar recursos. Então, o começo é que determinará o ritmo e a definição de modelagem é que pode dar um pouco de ideia de tempo logo aí adiante. Aeroporto Hugo Cantergiani. Definimos agora um plano de investimentos na rede de aeroportos regionais do Rio Grande do Sul. A nossa prioridade é aumentar a questão da segurança dos nossos aeroportos. Isso vale para Caxias, vale para Passo Fundo, Rio Grande, muito particularmente com Passo Fundo e Caxias do Sul, que são 2 aeroportos que têm voos diários com São Paulo. Essas são as duas prioridades para a instalação de ILS. E nós vamos trabalhar o mais breve possível para que isso ocorra. Então, está se concluindo uma obra de ampliação do terminal. Vamos agregar no aeroporto aqui de Caxias esse equipamento que não zera o passivo de conflito com cerração e com neblina, mas diminui muito a retomada de voo em dias que tem esse tipo de anomalia de clima. Nós vamos agora, no próximo passo, reunir toda a região nordeste do estado, prefeituras, câmaras de vereadores, as entidades SIC, CDL, todas as entidades,
e vamos juntos agora tentarmos viabilizar a construção dessa obra. Nós acreditamos que a primeira etapa foi vencida, que é a etapa da escolha da área, tecnicamente escolhida, e a partir de agora a região toda vai ter que se envolver para nós juntos conseguirmos concluir a próxima etapa, que é a construção do aeroporto, que é a viabilidade de estradas para chegarmos até o aeroporto, e eu acredito que agora um trabalho conjunto entre todos nós não iremos demorar muito tempo não para fazermos esse aeroporto. Tomara, né? Em seguida vamos falar sobre a proposta de mudanças nas regras da aposentadoria. Nesta semana, o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, propôs a fixação da idade mínima de 65 anos para quem ingressar agora no mercado de trabalho e se aposentar no futuro. Sobre este assunto, eu converso agora com a professora Ângela Lucena. Ela é especialista na área de aposentadoria e previdência social, professora do curso de Direito da UX. Boa noite, professora. Boa noite. Bem, na prática, o que mudaria com essa proposta que está relacionada até à proposta do deputado federal Pepe Vargas do fator previdenciário? Na verdade, pelo pouco que eu pude perceber, ela é uma mistura de um projeto do senador Paulo Paim e daquele projeto que o nosso atual deputado, né, na época também deputado, tinha apresentado para a reforma da Previdência. Mas uma coisa que eu acho bem importante a gente destacar é que ela vai vigorar a partir do momento que ela for aprovada. Ou seja, as pessoas que estão em fase de pré-aposentadoria provavelmente terão uma regra de transição. Não é de imediato que elas terão que ter 65 anos. E, em princípio, ainda vai persistir a diferença de 5 anos para a mulher. Então, seria 60 para a mulher e 65 anos para o homem. Porque hoje a mulher é 30 anos de contribuição, o homem é 35 anos, né? E vincularia. Na verdade, essa proposta é para extinguir o fator previdenciário e teria a exigência do tempo de contribuição, que permaneceria os 35 para o homem e 30 para a mulher, vinculando a idade. Professora, explica para as pessoas que estão em casa o que é o fator previdenciário. É uma fórmula matemática que todos já conhecem, né? A sociedade já se inteirou dela. Eles chamam de redutor e não de fator previdenciário, que foi criada em 99 com a finalidade de efetivamente conter as aposentadorias por tempo de contribuição, que em tese seriam as aposentadorias precoces, que gerariam muito custo para o sistema de previdência, e ela efetivamente atinge esse objetivo. Ela evita não todas as pessoas, mas uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras acabam não pedindo aposentadoria porque na hora de verificarem o valor de início do benefício, percebem que poderá, dependendo da idade deles, reduzir de 30% a 40% do valor da média. Então, por exemplo, se ele fez uma média de R$1.000, ele passa a receber um salário mínimo, entende? Por causa do fator e dependendo da idade que ele tem. Que normalmente quando a pessoa, na realidade brasileira, quando completa 30 anos de contribuição ou 35, as pessoas têm 40, 50 anos, 46, 47. São jovens, né? 48 mulheres. A mulher, quando completa 30 anos, normalmente tem 48 anos de idade. E ela fica mais prejudicada com a fórmula. Porque ela vai ter menos idade e a fórmula ela considera a expectativa de vida da média nacional. Que hoje no Brasil é 73. 73 anos. E aí a mulher normalmente vai estar com menos idade que o homem e ela se prejudica mais na aplicação do fator. Mesmo tendo um bônus que a própria lei traz de transformar os 30 anos para 35, mas ela sempre vai ter menos idade. E o que a fórmula faz realmente é considerar a idade do cidadão com a expectativa nacional, que hoje está em 73. Então, as pessoas que hoje ingressam no mercado de trabalho, que de repente já vão estar envolvidas nessa proposta, caso ela seja aprovada, enfim, né? Não seria tão bom, então. A proposta é de receber integral a média que der no futuro, mas vai vincular a idade, ou seja, se for uma mulher, se persistirem essas regras, ela terá que ter 60 anos. E professora, agora, já que estamos aqui falando sobre isso, tem muita gente hoje que faz plano de previdência privado. Sim. Eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito disso. São totalmente distintos as formas de captar esse dinheiro, né? O INSS, que é a previdência que nós estamos falando, ele é um sistema público e tem subsídio.
sempre vai ter. Na previdência privada, o cidadão individualmente vai cotizar de acordo com um contrato que ele firmar com uma empresa, uma seguradora ou um banco. Certo. Né? E aí, a partir daquele contrato que ele firmou, ele vai ter uma expectativa de, no futuro, ter um valor mensal. Isso se ele contratar para ser vitalício. Senão, ele vai ter um acumulado dele que vai ser dividido em tantas quantas parcelas ele tiver conseguido acumular. É um seguro, na verdade, a previdência privada. Misturado com uma espécie de capitalização desses que os bancos vendem. Que as pessoas têm que ter o que as pessoas então. têm que cuidar muito é o tipo de contrato que estão firmando. E sempre que ela estiver cotizando, ela tem que ter bem presente que ela vai já estar embutida naquela cota dela, que ela faz mensalmente, todas as taxas bancárias, que no INSS a gente não recolhe nada disso. Tá bom, então. Professora, muito obrigada pela sua entrevista aqui no UXTV Notícias, por esses esclarecimentos. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Tá bom. Nos sinais do clima de hoje, nós vamos saber o que é a sensação térmica e como ela se manifesta. O café está quente. Quanto maior for a velocidade do meu sopro, maior vai ser a perda de calor do líquido. E assim, ele vai esfriar rapidamente. Essa percepção do resfriamento da temperatura, que agora me permite tomar o café, pode ser diferente da temperatura real dele. Na natureza acontece exatamente o mesmo. É devido a fatores climáticos que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar, que nos dá a conhecida sensação térmica. Quando o dia está frio e o vento sopra em nossa direção, a sensação gelada aumenta muito. Isso é a sensação térmica, ou seja, a temperatura que sentimos devido à ação do vento, da umidade e de outros fatores, que difere da temperatura normal do ambiente. Para compreender, vamos observar esta tabela. Nas primeiras linhas temos a velocidade do vento. Na coluna da temperatura correspondente temos a temperatura real. E nas linhas sequentes a sensação térmica. Por exemplo, se o vento estiver a 22 km por hora e a temperatura estiver em 19 graus, a sensação térmica será de 14. Fácil, né? E agora vamos conferir como é que fica o tempo para este fim de semana? E o fim de semana vai ser de tempo aberto em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O sol deve predominar na maior parte das regiões. E em função disso, as temperaturas vão se elevar um pouco. A chuva só deve chegar por aqui no início da semana. A mínima em Caxias, a mínima média para esse fim de semana deve ser de 13 graus. E a máxima em Porto Alegre deve chegar aos 25. O UXTV Notícias volta depois do intervalo com informações sobre o Núcleo de Criação Audiovisual, que iniciou hoje os trabalhos e tem uma parceria do Centro de Ciências da Comunicação, da UXTV e da UXFM. Foi lançado hoje o Núcleo de Criação Audiovisual, integrando UXTV, UXFM e Centro de Ciências da Comunicação da UX. A ideia é integração. No núcleo de produção, alunos dos 4 cursos de comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e fotografia vão participar de projetos tanto na TV quanto na rádio. É uma oportunidade para testar conhecimentos, capacidades, habilidades em relação a tudo que diz respeito ao audiovisual. Televisão, cinema, a gente pode misturar essas linguagens com fotografia. É um espaço de experimentação, mas experimentação com qualidade. Para os alunos, participar do núcleo é o primeiro passo para entrar no mercado profissional. Ferramenta mais de interação e para os alunos estar mais integrados naquilo que eles vão fazer. Acho que os estudantes vão ter muito mais oportunidades, vão poder aprender muito mais, vai ser inovador. Vai se formar uma base ali para os próximos estudantes, tanto para os calouros quanto para os veteranos. Para aprender mesmo, a gente só fazendo, né? Tipo, claro, com certeza a teoria é muito importante, mas fazendo a gente vai saber qual que é as dificuldades. Isso está sendo muito importante para os alunos, a gente está muito feliz. Para a UXTV e as rádios da universidade, esta parceria abre a perspectiva para que os alunos participem do processo criativo do projeto de comunicação da UXTV com o canal Futura. O objetivo do núcleo é ser um espaço onde alunos possam transitar
nesse meio já, né, profissional, que é a UXTV e a UXFM, e poder participar do processo criativo de comunicação. Objetivamente é isso. Né? O núcleo ele é um espaço de interseção entre o Centro de Comunicação e as mídias do CETEL, UXTV, UXFM. Então é nesse espaço que os alunos vão poder criar coisas, desde vinhetas, programetes, até aprender com a gente e nós aprendermos com eles. Sim, abriu as portas, temos um ponto de conexão, um lugar de diálogo, um lugar de construção de projetos, de processos de comunicação envolvendo a TV, as rádios e os cursos, os nossos alunos, os nossos professores. É um momento de realização, de um lado é um momento de chegada, porque era algo desejado há muito tempo por todos, e por outro lado é um ponto de partida dos desafios que começam a partir desse início. O UXTV Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.